Abra sua Bíblia comigo, por favor. Deixa eu abrir a palavra de Deus. É isso que Deus nos trouxe, né? Para fazermos aqui. Quem que é o autor da sua história? Quem dirige a sua história? A sua história tem um autor. Deus te deixou livre. Você pode escolher. Mas você também pode confiar. Você pode confiar que Ele dirige. E eu não posso enganar vocês. Muitas vezes os caminhos de Deus não são os mais fáceis. Às vezes são os mais difíceis. A Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito e o caminho dos homens é largo. Mas o caminho estreito tem bênçãos também. Você tem que estar mais junto com o seu irmão. Vocês têm que andar em sintonia. Vocês têm que estar unidos. O caminho de Deus, ele é difícil, mas ele é sempre o melhor. Desde quando você permite que o Espírito Santo de Deus dirija a tua história. Igreja Adventista de Botafogo, quem dirige a tua história? Que você saia daqui disposto a permitir que a sua história seja dirigida pelas mãos do Senhor. Eu quero começar lendo 2 salmos assim que são marcos na minha vida. 2 salmos que marcam profundamente o meu coração. Começar com o Salmo 121, que você conhece, né? Mas me permita ler este salmo para você. O Salmo 121 é um salmo lindo. E a palavra de Deus nos diz assim, querida igreja. Salmo 121. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Segundo texto, Salmo 139. Esse mexe também com o meu coração. Salmo 139 diz assim, vamos ler o versículo 14. Você poderia ler todo o texto, mas olha o que diz o verso 14, diz assim: graças te dou. Salmo 119, versículo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Mas diz o verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Amém. São 2 textos que precisam marcar a nossa vida. O primeiro salmo, o Salmo 121, é um salmo chamado de Salmo da Peregrinação. Era um salmo que os judeus cantavam enquanto caminhavam em direção a Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano, eles saíam das suas cidades, dos seus vilarejos, para ir para Jerusalém. E quando eles estavam indo para essa jornada, eles iam cantando, iam dizendo palavras de louvor a Deus. E uma das músicas que eles cantavam é esse salmo, Salmo 121. E esse salmo é um salmo de proteção, onde eles estão clamando e agradecidos e com a certeza de que Deus vai à frente. Este salmo fala da jornada que nós enfrentamos. Todos nós caminhamos, né? E todos nós precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor. Olhai, levantai os olhos, elevai o seu olhar para as montanhas. Quando eles levantavam o seu rosto, eles viam Jerusalém lá em cima, uma cidade a 800 metros de distância. Mas também nas montanhas que tem nas caminhadas, muitas de outras religiões pagãs às vezes colocavam ídolos.
Mas quando eles olhavam para cima, eles sabiam que muito acima das montanhas, que muito acima de Jerusalém, tem o Deus que é o Criador dos céus e da terra. E que vale a pena você olhar para cima e você entender que Deus está conduzindo a sua história. Quem que te traz o socorro? Quem que é a mão que te conduz? Esse salmo mostra para nós. O Salmo 139 também é um salmo de Davi, onde ele fala do conhecimento de Deus, de como Deus nos conhece, né? De como Deus não tem como se esconder dele, de como ele sabe a nossa vida. Mas eu gosto muito desse trecho que me apresentou, e eu espero que você entenda isso em nome de Jesus. Porque o trecho diz assim: de maneira maravilhosa nós fomos formados. Quando nós olhamos para a maneira como nós fomos construídos pelas mãos de Deus, tudo é perfeito, tudo foi pensado, tudo é maravilhoso de fato o que Deus fez. Mas diz o texto que Deus sonhou a nossa vida. Entenda o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. O que o Salmo 139 está dizendo não é que Deus tem um destino para você. Você é livre para escolher. Mas o texto diz que antes de você nascer, Deus sonhou a tua vida. Porque Ele é Pai. Antes do Daniel nascer, eu já olhava para a barriga da minha esposa e fazia os cultos juntos, já cantávamos, e eu já sonhava a vida dele. Só que ele é livre, ele vai crescer, ele vai tomar as decisões dele, é assim a vida. Mas eu vou continuar sonhando o melhor para o meu filho, porque todo pai é assim, toda mãe é assim. Deus é nosso Pai, e Ele sempre vai sonhar o melhor para você. Deus sonhou a tua história e viu você feliz, com a sua vida conduzida pelas mãos dEle, preenchido o seu coração, enfrentando os desafios, sabendo que Deus está à frente. O Salmo 109 diz assim: o Senhor Deus já conhecia e sabia e sonhava a tua história. Mas aí Davi termina o Salmo 109 fazendo uma das orações que todos nós devemos fazer todos os dias. A oração que ele faz lá é assim: Senhor, mas me sonda, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia para o caminho do eterno, para o caminho da eternidade. Sabe o que Davi está orando aqui? Olha aqui para mim. Psiu, olha aqui para mim. Olha aqui. Davi está dizendo assim: Senhor, aqui está a minha vida, aqui estão meus caminhos, aqui estão os teus caminhos. Olha para os meus caminhos, e se ele não está aqui, tira ele daqui e coloca aqui. Faça com que a minha vida não seja dos meus sonhos, mas que os teus sonhos se realizem em nós. Isso é uma escolha diária que você tem que fazer. E eu sei que muitas vezes é difícil, nós nos afastamos dos planos de Deus, mas Ele vai continuar olhando para você e sonhando com você. O que você tem que dizer é: Senhor, olha para mim, olha os meus caminhos. Onde estão os teus caminhos? Do seu jeito ou do jeito de Deus? Então ore hoje e peça hoje mais uma vez. Baseado nesses dois salmos que nós acabamos de ler, me permita trazer 3 pontos rápidos para ficar no seu coração. 3 lições sobre quem escreve a tua história. E é sobre isso que eu quero terminar minha mensagem de hoje. Primeira lição, olha para mim. Primeira, nunca esqueça quem é o autor da sua história. Nunca esqueça de que Deus está olhando para os seus filhos, conduzindo você. O problema é que nós esquecemos fácil. A tendência é o que nós fizemos, o que as nossas mãos colheram. Ah, amigo, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse a direção dEle. Nós esquecemos fácil, nossa memória é curta, né? Mas Deus continua olhando para os seus filhos, dizendo: filhos, olhe para mim, acredite, eu continuo olhando para você e sonhando a tua vida. Mas não esqueça quem está por trás de tudo isso que você está vivendo também. Eu me preocupo com você, eu me preocupo com a tua história, eu me preocupo com que você possa viver os meus sonhos. E entenda, igreja, Deus, Ele quer que você seja feliz, mas Ele não tem compromisso simplesmente com a tua felicidade. Deus tem compromisso com a tua salvação.
E se ele tiver que escolher entre a sua felicidade e a sua salvação, ele vai escolher a sua salvação. Porque ele sabe, amigos, que muitas vezes, pastor, o importante é ser feliz. Não, o importante é ser salvo. O que vivemos neste mundo passa, mas aqueles que estão nas mãos de Deus, esses durarão para sempre. A pergunta que você tem que fazer hoje é: até que ponto eu estou escolhendo viver os sonhos que Deus tem? Mas não esqueça quem é o autor da sua história. Eu gosto muito de alguns personagens, e vocês sabem disso, e Moisés é um deles. Moisés recebeu uma missão quase impossível, amigos: liderar milhões de pessoas que foram escravas 400 anos. Só que o que mais me chama a atenção na história é que Deus não disse para Moisés: vá, Moisés, e liberte o povo. Deus disse: eu vou com você. E essa é a garantia que nós precisamos. Quando Deus faz um chamado aos seus filhos, Deus não diz vai, Deus diz vamos. E vou repetir para você: quando Deus faz um chamado aos seus filhos, Deus não diz vai, Deus diz vamos. Ele está à frente. E todas as vezes que Moisés acordava de manhã, ele olhava aquela nuvem que estava sobre ele, ele sabia: Deus está guiando tudo. Está difícil, mas Deus está guiando. Todas as vezes que escurecia, que o frio chegava e vinha uma coluna de fogo para aquecê-los, Moisés sabia: Deus está guiando. Deus não diz vai, Deus diz vamos. Nunca esqueça quem é o autor da sua história. E por quantas vezes Moisés precisou sair do acampamento onde estava e subir a montanha para lá encontrar-se com Deus, fortalecer a fé. Tem um texto que eu gosto muito no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19 diz assim, o verso 1 a 4. Olha esse texto. Êxodo 19. Êxodo 19 diz assim: no terceiro mês, verso 1 a 4. No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam, e ali Israel acampou em frente ao monte. E Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para onde? E os trouxe para onde? Amigos, esse texto mostra qual era o grande sonho de Deus para aquele povo. Igreja querida, entenda o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Deus não estava simplesmente preocupado que eles entrassem em Canaã. Deus estava muito preocupado que eles estivessem perto de Deus. Deus os tirou do Egito não para levá-los a Canaã em primeiro lugar. Deus os tirou do Egito para trazê-los para perto dele. E durante todos os anos de caminhada, Deus fez tudo o que era necessário para que aquelas pessoas entendessem a importância de buscar o Senhor de todo o coração. Durante muitos anos, Moisés subia e descia aquelas montanhas, sabendo que Deus estava disponível naquele lugar para conseguir trazer a segurança que eles precisavam, mas para que Moisés fosse usado para conduzir uma geração para mais perto dele. Interessante. Quando nós chegamos em Êxodo capítulo 24, vira só as páginas da sua Bíblia um pouquinho. Êxodo 24. Interessante. Eu gosto disso. Êxodo capítulo 24. A palavra de Deus nos diz assim no verso 9. Êxodo 24, verso 9. Pela quinta vez, Moisés sobe a montanha para falar com Deus. E no verso 9 diz: e Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte. E quando eles chegaram lá, eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia com que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá, e darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. E Moisés se aprontou juntamente com Josué seu auxiliar e subiu o monte de Deus. E ele disse aos anciãos: esperem
aqui até que voltemos para junto de vocês. E eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. E tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. E no 7º dia, do meio da nuvem o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu com Deus. Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Ah, amigos, como Deus quer que você fique perto dele. Quando Moisés estava passando por momentos difíceis de um povo que tinha abandonado o Senhor, ele sobe a montanha para se encontrar com Deus, e Deus dá para eles 3 presentes. Primeiro, diz o texto que eles viram Deus, e junto com Deus eles comeram e beberam. Deus fez um banquete para eles. Segunda, eles subiram a montanha, e quando estiveram lá em cima, Deus os chamou para que não apenas vissem a nuvem da glória de Deus, mas para que Moisés entrasse na nuvem onde Deus estava. E o terceiro presente que eles receberam era, além de viver na nuvem onde Deus estava, Moisés também pôde ficar ali junto com Deus. Quantos dias? 40 dias. Amigos, essa era a garantia, a segurança que eles precisavam, que Moisés entendia, para nunca esquecer que por mais difícil que fosse a jornada, Deus estava ali para ele, disponível, e que a presença do Senhor era a garantia que eles precisavam, de que dava para continuar. Mas Moisés fazia questão de ir até Deus, porque esse é o grande chamado que Deus tem para os seus filhos. O maior chamado que Deus tem para a tua vida, amigos, é para conhecê-lo mais, é para andar sobre a sua vontade, e para ser guiado pelas mãos poderosas do Senhor. Você nunca está sozinho. Eu lembro quando eu saí da casa da minha mãe com 17 anos, com o coração tão apertadinho como eu estou agora, sem saber o que iria fazer. E eu lembro da minha mãezinha que orava tanto por mim, me dizendo: filho, não vai ser fácil, mas nunca deixe de olhar para cima. Nunca deixe de olhar para cima. Deus sempre esteve presente, amigos. Nos momentos mais difíceis, Deus estava lá. Deus mandou anjos para nos acolher. Deus dirigiu os nossos passos. E Deus realizou os nossos sonhos. Eu lembro que eu era adolescente, e eu saía da minha casa, ia para a minha igrejinha lá no interior de Campanha, na igrejinha pequenininha de 40 membros, para assistir pela TV Adisat, canal executivo. Se você lembra disso, o tempo está passando, irmão. Para assistir a igreja de Botafogo fazer mutirão de Natal. E eu lembro que um dia eu, adolescente, com 12, 13 anos, assistindo as programações que aconteciam aqui, dizia: será que um dia eu vou ter a alegria de poder ir lá assistir um culto nessa igreja? Deus fez muito mais. Eu estive aqui por 5 anos. Deus é assim, amigos. Vale a pena confiar nele. Você só não pode esquecer quem é o autor da sua história. Segunda lição, e acredite no que eu vou dizer agora para você: a história que Deus tem para você também tem um preço. Porque quando escolhemos algo, também temos que deixar de escolher outro. Mas vale a pena pagar o preço que Deus tem. Deus nunca disse que vai ser fácil, mas Ele garantiu que o final vai valer a pena. Então acredite no processo. Eu sei que muitas vezes a gente vai olhando para a nossa história e a gente tem pressa. A gente quer que as coisas aconteçam rápidos, mas nem sempre vai acontecer. E às vezes, amigos, nós precisamos entender, e acredite no que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Você precisa acreditar de que hoje pode ser caro. Pode ser que você tenha que abrir mão de coisas que você gosta.
mas que a certeza de que quem te fez o chamado e esteve à frente compensa todo o resto. Compensa sempre. Eu sei, nunca é fácil. Mas eu garanto para você, queridos, vai passar. As suas batalhas vão passar. Só não perca as forças. Só não perca as forças. Talvez você entrou nessa igreja hoje com vontade de desistir. Talvez você está cansado. Deus mandou te lembrar que Ele continua aí. Vai valer a pena sim. Não desiste agora não. Deus te ama tanto. Quantas vezes eu tive vontade de desistir. Mas louvado seja Deus que a mão dele me segurou. E vale a pena. Eu lembro que eu já estava no meu 4º ano de ministério, solteiro. Eu falava, Senhor, será que tem esperança para mim? Mas eu tinha uma decisão no meu coração. Eu queria que o meu casamento fosse guiado pelas mãos de Deus. E eu não iria ceder. Eu só ia permanecer, continuar na hora que eu entendesse que era da vontade de Deus. E eu orava todo dia. Aí Deus precisou transferir um pastor lá de Juiz de Fora para ir ser pastor da minha esposa em Belo Horizonte, para que eu pudesse conhecê-la. Quando eu a conheci, eu entendi. Falei, Senhor, vale a pena esperar no Senhor. Lá em casa nós não somos dois, nós somos um. Deus abençoou o nosso casamento com o nosso filho, mas a gente entende que nós dedicamos a nossa vida para o Senhor. Temos problemas como todo casal, mas buscamos a Deus sempre. Tudo tem um preço. Temos que acordar mais cedo, temos que abrir mão de muitas coisas. Eu não sei quantos anos faz que a gente não consegue passar aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais com a nossa família. É o preço. Mas vale a pena confiar. Você está disposto a viver o que Deus tem para você? Pois Ele continua chamando você. E quando Deus faz um chamado, Ele garante a obra. Porque Deus não diz vai, Deus diz vamos. Quem é o autor da sua história? Minha terceira lição de hoje, querida igreja de Botafogo, primeira lição, não esqueça quem é o autor da sua história. Segunda lição, pague o preço, por mais difícil que ele possa ser. O processo é custoso, mas molda você. Escute os conselhos de Deus. Acredite na palavra. Busque as respostas do Senhor. Deus nunca vai dizer sim para aquilo que Ele já disse não na palavra. Não abra mão dos princípios de Deus. Seja fiel a Ele, porque Ele sempre foi e sempre será fiel a você. Acredite na direção do Senhor. E mesmo assim, se você errar, se eu errar, se nós falharmos, Deus é tão misericordioso que Ele consegue recalcular a rota da nossa vida. Enquanto existir arrependimento no coração dos homens, haverá perdão no coração de Deus.
Enquanto você tiver forças para ir em direção a Deus, Deus terá poder para te buscar. Mas busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Talvez eu estou dizendo para alguém hoje que precisa olhar para o Senhor hoje e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença, entendendo que o Senhor me ama, entendendo que o Senhor constrói a minha história. Senhor, hoje eu estou aqui com o meu caminho, enfrentando as batalhas, as doenças, os problemas. O coração fica apertado, a gente não sabe o que vai acontecer depois, e a gente tem medo, e é normal ter medo, é normal ficar ansioso, é normal, faz parte desse mundo mal. Mas Deus garantiu que vai à frente, amigos, e se Deus garantiu que vai à frente, vale a pena confiar nele. As incertezas do caminho são incertezas para nós, mas não tem nada que não está sob o controle de Deus. Ele abre as portas, Ele estende a mão, Ele abre o mar para você passar. Mas você tem que ter fé, e você tem que aprender a esperar nele. Esperar nele e nele. Como você entrou aqui, importa para você, mas o que importa para Deus hoje é como você sairá daqui. E o que Deus espera é que você saia daqui na certeza de que Ele que fez o chamado vai conduzir todo o resto. Não tenha medo. Deixe Deus ser o autor da tua vida.